E o Emerson foi uma história, coitado, foi extremamente chata, porque eu me lembro que o Filipão, não sei se hoje no futebol tem mais aquele treino de 2 toques, aquilo era tão saudável, os meninos se soltam, relaxam. Treino de seleção brasileira a gente acompanha bastante, não tem muito. Geralmente... eu acho que mudou muito, né? A metodologia, enfim. E aí o Filipão, me lembro que ele disse, eu tenho que ver aqui se uma hora se tiver uma situação, não tem como fazer substituição no goleiro, foi expulso, ou quem é que vai pro gol? Aí o Belete se ofereceu de um lado e o Emerson se ofereceu do outro. E começou a brincadeira. Numa bola que eu não me lembro quem chutou, o Emerson fez uma defesa até bonita, mas no que ele foi defender, o ombro saiu do lugar. Caraca. Faltando alguns dias para a Copa do Mundo. Não, faltando 24 horas para começar. Nossa. Isso foi na véspera da... Foi na véspera da estreia. Na véspera da estreia. Capitão, né? O Emerson era o capitão da seleção. Capitão do time. O cara que levantaria a taça. Sim. E aí o ombro saiu do lugar, porra. Fui lá ver, conseguimos colocar o ombro dele no lugar. Isso normalmente merece um período de imobilização em torno de 2, 3 semanas para cicatrizar. Hoje, alguns colegas que fazem a subespecialidade de ombro já acham que você já tem que partir por tratamento cirúrgico de imediato, enfim. E eu disse, pô, esse cara não vai ter condições de jogar. E eu não sei se também mudou, mas numa Copa do Mundo, 24 horas antes de você estrear, é o último momento que você tem de fazer uma troca de ordem médica. E a gente estreava às 18 horas e isso era às 17h45. Nossa. Eu fui falar com o Filipão, é evidente que ele não gostou. Não queria, lógico. O capitão do time, homem da confiança dele. E aí ele falou, mas você acha que ele não joga? Eu digo, Filipão, eu acho que a gente pode ir semifinal e final se a gente chegar. Agora eu faço uma pergunta para você. Você tem um time. Você vai ficar com o jogador para botar na semifinal e final, e aí? Com o time encaixado na semifinal da Copa do Mundo. Como é que você vai fazer? Aí ele falou, tudo bem, vamos embora. Meio chateado, com razão, mas com razão. E foi aí que nós conseguimos. Isso você tem que levar o jogador por um hospital. É isso que eu ia perguntar. Você tem que levar para um hospital que a FIFA tenha um médico. Esse médico vai avaliar o que você passou e vai dar o laudo de sim ou não. Como eu consegui levá-lo antes de completar, porque o hospital era perto, deu pra gente segurar o processo. E aí quando deu mais 6h30, veio o laudo de que ele não tinha condições, fez ressonância e tal, que tinha tido a luxação do ombro. E aí saiu o Emerson e veio o Ricardinho. E aí, como que é esse processo, assim, porque eu sei que deve ser gratificante, por exemplo, uma situação como a do Ronaldo, do Rivaldo, mas meio que você vai falar pro Emerson ali que o sonho dele acabou, né? Eu sei que ele entende, essa situação eu tive em 2002, essa muito forte, porque ele estava, como eu falei, 24 horas para estrear. Foi logo numa brincadeira ali também, time, né? Capitão do time. Depois eu tive essa mesma situação em 2006 com o Edmilson, verdade. Mas esse estava no período de treinamento, mas também o sujeito fica chateado. Em 10 nós não tivemos essa situação. Sim. E em 14 eu tive a situação do Neymar. Ah, sim, que a situação do Neymar essa foi muito difícil, porque ele estava numa crescente e quando ele teve a lesão, e você tem que dizer para ele, e eu sempre comento isso, quando você está numa seleção brasileira, o médico que está no comando, ele tem que entender que o jogador não é da seleção brasileira, o jogador está prestando serviço, o jogador é do clube. E eu, como médico, se o médico do clube e eu tomar a notícia de que o meu jogador está com um problema via mídia, eu acho que é extremamente desagradável e antiético. Claro. Então, naquele momento, eu tinha 3 pessoas que eu tinha que comunicar antes disso ser passado para a mídia. Era ele, propriamente dito, que foi muito desagradável, ele desabou chorando. O responsável familiar, que no caso o pai dele, que estava na Copa, e o médico do Barcelona. E aí eu liguei para eles, expliquei. Antes de passar para a mídia. Depois que isso foi passado, aí a gente sim
exterioriza para a mídia. Quer dizer, isso é um protocolo que eu acho que deve ser feito por uma questão disso. Então, te respondendo, não é simples você dizer para uma pessoa, dizer, você não vai jogar a Copa do Mundo. Você vai me perguntar qual foi a mais difícil. Talvez a do Emerson tenha sido a mais difícil no sentido de tirar o sonho dele, e do Neymar, pelo momento de ascensão que ele estava. Chegando numa semifinal. Ainda mais sabendo que, exatamente, que a gente ia para uma semifinal, e eu particularmente acho que, não estou dizendo que a gente não fosse perder o jogo, mas talvez a coisa não tivesse acontecido da maneira que foi.